E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Diga comigo, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Olha que coisa interessante, né? Chamando os 12, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder, autoridade, poder, autoridade, poder, autoridade, poder, para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Aqui entra fé, aqui entra, diga comigo, livre-arbítrio. É tudo uma questão de fé. Teve aqueles que realmente receberam, foi dado aos 12. Foi dado aos 12. Ok? Está escrito isso. Chamando os 12, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder. O que Judas fez com a dele? O que Tomé fez com a dele, mas foi dado. Entende o que eu quero dizer? Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. O que nós fazemos, isso é com cada um. Isso deve ser levado muito a sério, porque há pessoas que acreditam que quando Deus dá algo a ela, é como se Deus forçasse e obrigasse ela a fazer uso daquilo. Não, é a sua fé que vai determinar. É o quanto você crê. E isso eu falo com base, eu dou sempre um testemunho pessoal meu, quando eu toco em assuntos como este, porque é natural que quando nós recebemos algo de Deus, a gente naturalmente não se sinta preparado para aquilo. Não se sinta capaz para aquilo. Mas existem aquelas pessoas que elas dizem, eu creio, como quando recebemos uma unção, quando nós recebemos o poder para algo, quando recebemos uma unção, como a exemplo do que aconteceu comigo, eu sempre digo, né? Quando eu fui ungido como pastor, eu não esperava que eu fosse ungido como pastor. E no dia que eu fui ungido como pastor, eu tive uma crise de choro muito forte. É um momento de emoção muito forte. Mas tinha duas coisas que pesou nesse choro. Duas. A primeira dela foi a gratidão. Eu me senti um privilegiado. Se Deus está me dando isso, se Deus me ungiu, me separou para isto, eu me sinto extremamente grato. E a segunda? O medo e a sensação de não estar preparado, de não se sentir capaz, amém? De não me sentir capaz para tamanha obra, para tamanha missão. Então pesou as duas coisas. A gratidão foi uma mescla de sentimento ali dentro. Uma mescla de sentimento, o choro da gratidão pelo
o Senhor me dar, confiar algo tão especial sobre a minha vida e ao mesmo tempo eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, eu não me sinto. Só que eu fiz algo. Como eu sempre digo, muita gente já foi ungido junto comigo. Muitos foram ungidos. Teve gente que foi ungido junto comigo, teve pessoas que foram ungidas depois de mim. Uma coisa, de lá para cá, eu trago comigo, e foi o ponto que me fez me focar na coisa certa. Foi, se Deus confiou sobre a minha vida esta unção, eu não sei o que o resto vai fazer com a deles, a minha eu vou fazer valer. Eu vou fazer valer aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Amém? Teve gente que jogou fora dele. Teve gente que tratou como se não fosse, como se fosse algo qualquer. Quando os 12 foram ungidos, quando os 12 foram chamados, e foi dado a eles poder e autoridade, Judas estava lá, recebeu também. Tomé estava lá e recebeu também. E o que fizeram? O que fizeram com aquela unção, com aquela autoridade, com aquele poder que foi derramado sobre eles? Desprezaram. Judas desprezou, trocou por porcaria, por 20 moedas. E foi tragado. Aquele que tinha poder sobre o diabo foi vencido pelo diabo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Quem está entendendo? Mas o que eu quero que você entenda é trazendo para você. Porque não vai acontecer nada na sua vida que você não creia. Se os 12 receberam autoridade, e ali naquele meio teve alguns que serviu para nada, é o que acontece hoje. Quando nós deveríamos tomar posse daquilo, quando deveríamos crer e fazer uso, quando deveríamos pela fé dizer, espera aí, se Deus me deu poder, se Deus me deu autoridade, eu faço uso desse poder, dessa autoridade, eu não abro mão. Eu faço uso dela. Porque eu disse, por que é tão importante isso aqui? Porque você vai ter que aprender a lutar com Deus e vencer, você vai ter que aprender a lutar com os homens e vencer pela fé, e você vai ter que aprender a lutar com o diabo. E vencer. E não ser vencido. Amém? Estou parado aqui, mas não é o tema principal da mensagem. Estou parado aqui frisando isso porque eu julgo isso extremamente importante. Porque eu só estou aqui porque eu disse assim, eu vou fazer valer a unção que foi derramada sobre mim. Eu vou fazer valer a unção, a autoridade, o poder que foi derramado sobre a minha vida. Não jogo fora, teve gente que jogou. E hoje estão destruídos. E eu estou aqui, zelando pela unção até hoje. Pode passar. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, diga comigo, e Judas, olha como descreve, Iscariotes, diga comigo, que o, olha a descrição já. Ele recebeu essa autoridade. Mas Judas foi, como assim? Ele recebeu a mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo poder. O que ele fez com o livre-arbítrio dele? Fiou a algum lugar. Jogou fora. Pisou na unção.
valorizou as 20 moedas, valorizou as 20 moedas, priorizou as 20 moedas ou 30 moedas. Foi vencido pelo diabo. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém, diga comigo, digno de recebê-los. Olha que coisa incrível, né? Procure alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa, até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. A direção é: paz haja nessa casa. Se ali houver homens dignos, homens de paz, que a paz repouse sobre aquele lugar, senão que ela torne para vocês. Isso nos chama atenção para uma coisa importante, que nem bênção nem maldição, se não for merecedor, pega. Nem bênção nem maldição. Nem bênção nem maldição. Se não houver o justo merecimento, ela não pega. Da maldição, nós vemos isso aonde? Em Provérbios. Que maldição sem justa causa não tem poder, não pega, não repousa. Não encontra repouso. Mas a bênção também. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, porque muita gente não vai receber e não vai ouvir, não tem problema. Sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, diga comigo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por que menor rigor? Daqui a pouco eu completo isso, que nós vamos ter uma mensagem nossa bem recente, que nós vamos entender melhor isso. Pode passar. 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus 11:20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiró, em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes
Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Você viu como começou a leitura ou não? É mais ou menos assim, né? Olha a mensagem que nós estamos ouvindo aqui, olha a mensagem que nós temos ouvido. Ouvimos domingo, quarta-feira passado, domingo retrasado. O tipo de mensagem que nós temos ouvido, existem pessoas dentro da igreja que têm ouvido, têm visto, ouvido mensagens transformadoras. Cafarnaum, Jesus morou lá. Essa cidade viu, eles viram milagres extraordinários. Por isso que é uma orientação que eu dou a cada um. Fé independe de resultado. Quando eu digo para se crer. Quando uma pessoa decide ser uma pessoa de fé, uma pessoa crédula, ela é uma pessoa de fé, ela é crédula pelo que ela ouve, não pelo que ela vê. Porque, biblicamente, se fosse por ver, toda geração que Jesus, que acompanhou os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, era para ter sido salvo. É verdade ou não é? E mais, agora, mais do que isso, a geração do Mar Vermelho, os judeus que viram o sol e a lua parar, o Mar Vermelho se abrir, que foram alimentados com o maná que descia do céu, que viram o Rio Jordão se abrir, mas era a conta de um milagre acontecer, e a primeira dificuldade que acontecia, eles já estavam murmurando novamente. Era como se nada tivesse acontecido. Então isso deixa muito claro que não é o que a pessoa vê. Se ela não crê pelo que ela ouve, jamais vai crer pelo que vê. Tanto é que Jesus deixou isso muito claro, inclusive para Tomé, né? Que bem-aventurado, bendito, abençoado é os que não viram, mas creram. Amém? Então, essas cidades, o Senhor está condenando. Era a mesma coisa que o Senhor estivesse dizendo assim: ai de você, São José do Rio Preto, ai de você, porque naquele dia você será tratada com tamanho rigor. Porque se Sodoma e Gomorra tivesse visto e ouvido pelo menos um pouquinho do que vocês viram, ela teria permanecido até hoje. Existiria até hoje, porque teriam se arrependido. Então nós precisamos ter cuidado, que nós estamos na igreja ouvindo, e é o que pode acontecer, né? Às vezes a gente está aí todos os dias ouvindo, entra um pecador por aquela porta, uma pessoa que teve uma vida desgraçada, ela numa mensagem, ela crê, ela se arrepende, ela se transforma, ela crê de corpo, alma e espírito, e ela entra no reino, e alguém que está 15, 20 anos na igreja, perde sua salvação. E não adianta cada um, eu já vou responder alguns questionamentos na cabeça de alguns, porque eu sei que já há questionamentos. E o questionamento é simples. Não pense você que Deus vai tratar da mesma maneira um inocente, alguém que não tem discernimento, alguém que é um menino
espiritualmente, ou um ignorante espiritualmente de alguém que já ouviu o suficiente, que já aprendeu o suficiente, que já passou da hora de querer ser tratado com leitinho, que o Senhor já está cobrando comida sólida, maturidade, crescimento. É a mesma coisa de eu querer ser tratado como um novo convertido, que Deus tenha misericórdia de mim, como tem de um novo convertido. Você acha que Deus vai ter? Sim ou não? Não. Por que Deus não vai ter? Diga, você mesmo sabe. Por quê? Por quê? É porque eu já tenho discernimento suficiente. Não é nem conhecimento, eu tenho discernimento. Eu já tenho entendimento, discernimento suficiente. Eu sei o que é certo. É diferente daquele que não sabe. Está entendendo? Então, às vezes a gente olha assim, mas por que o fulano não vai na igreja? Parece que Deus tem tanta misericórdia dele, comigo trata com tamanha dureza. Trata mesmo, porque ele ainda é um ignorante. Você já é uma pessoa que tem esclarecimento. E Deus não vai tratar da mesma forma. Passa, por favor. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Por quê? Sodoma não foi evangelizada. Passou ninguém lá pregando arrependei-vos. Está entendendo? Não passou ninguém lá dizendo isso, arrependei-vos. Não. Passa. Lucas 4, 25. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha que coisa interessante, né? Diga comigo, também havia muitos leprosos em Israel. Quer dizer, no meio do meu povo. No meio do meu povo. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o de fora creu mais do que o de dentro. O de fora desejou, o de fora buscou do que aquele que estava dentro. Naamã, só de ouvir falar, a sua serva ele tinha uma serva judia que foi levada como escrava. A serva falou para a mulher de Naamã, disse, quem dera se o meu senhor chegasse perto do profeta que tem lá em Israel, ele seria curado. Ele só ouviu aquilo Naamã e ele creu. Ele viajou, ele foi longe, porque ele creu que Deus podia curar ele através daquele homem, do homem de Deus. Aí chegou lá, como todo mundo conhece a história, achou que o homem de Deus ia bajular ele, porque ele era um cara importante, o homem de Deus nem saiu para fora e disse assim, diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí o que ele fez? Ficou indignado. Quase permaneceu, quase morreu leproso. Ficou indignado, porque ele disse, jamais eu vou fazer isso, tem rios melhores lá na minha... Mas aí descobriu que a lepra era dentro. A lepra o orgulho era a causa da lepra, a arrogância. E mergulhar no Jordão era um mergulho na humildade, na perseverança e na obediência. Tinha que passar por aquilo. Aí tinha que ser humilde, mergulhar lá, ser perseverante e ser obediente, porque também não era um mergulho, não. Ia ser 7. 7. Mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Aí ele se submeteu, mergulhou 7 vezes, foi curado, abençoado, voltou, se tornou um homem de Deus, creu em Deus de verdade e foi abençoado. Então, o que eu quero dizer, não foi Israel, foi alguém de fora.
Entendeu? Às vezes a gente fala assim, ai, mas eu sou de Deus, eu nasci em berço cristão. E daí, às vezes, um de fora crê mais. Pode passar? Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Diga comigo, enquanto eles iam, ficaram purificados. Então, enquanto eles iam fazendo aquilo que o Senhor mandou, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. Repita comigo, este era... Lê, por favor. Não era judeu também. Significa que boa parte dos outros fazia parte do povo de Deus, tinha uma religião. Samaritano era uma mistura de raças, não era puro, era discriminado. O samaritano foi curado, viu que foi curado, voltou com alegria para poder agradecer. E os outros? Tem o 17? Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Aonde estão? Cadê a gratidão? E mais uma vez, o que essa mensagem nos diz respeito? Às vezes nós estamos aí, somos o povo de Deus, com oportunidades extraordinárias, caminhando com uma fé morna, não fazendo o que precisa ser feito. Chegam outros que talvez não tiveram as mesmas oportunidades, que não ouviram os mesmos ensinamentos e vão além. Porque nós mesmos não deixamos entrar. É uma coisa que nós sempre falamos e precisamos tratar com muita seriedade. Sabe quando Deus começa a nos tratar com muita seriedade? A nossa vida com muita seriedade? Quando nós começamos a tratar as coisas de Deus com a devida seriedade. Com a mesma medida com que medirdes, vos sereis medido. Com a mesma medida com que medirdes, vos sereis medido. Tem temor, tem reverência, tem seriedade. Trata com muita seriedade as coisas de Deus. É assim que eu te trato, é assim que eu trato as suas dores, é assim que eu trato os seus problemas. Trata com desprezo, com menosprezando, com desrespeito, ignorando. Diga comigo, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. A gente pode zombar de qualquer um, mas de Deus não. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Por isso, nós precisamos tratar com muita reverência, com muito temor as coisas de Deus. Nós estamos ouvindo o Senhor trazendo, através desses ensinamentos, dessas mensagens, cidades inteiras que tiveram oportunidades incríveis. Daqui a pouco nós vamos ler aqui, nós pregamos, acho, se não me engano, a semana passada ou retrasada, sobre a cidade de Nínive. A cidade de Nínive que Jonas fugiu, tentou fugir da presença de Deus para não evangelizar Nínive,
e foi parar no ventre, né, de um peixe grande, quando voltou e ele evangelizou e proclamou arrependimento a Nínive imediatamente se arrependeu. E aí, Jesus está dizendo que Nínive vai julgar com ele. Quer dizer que a cidade de Nínive foi salva. E essas cidades que viram Jesus, que viram os milagres de Jesus, não. Essas serão tratadas com um rigor seríssimo. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Está vendo? A não ser o quê? Você vê, no meio do meu povo, não. Diz que é evangélico, batizado, diz que é santo, nasceu em berço, etc, etc. E aí vai o currículo, né? Porque de vez em quando tem uns que eles soltam o currículo assim, que é coisa incrível. Não é verdade? De vez em quando ele solta o currículo assim, que você fala assim, Jesus, o senhor não arrebatou esse cidadão ainda? Esse já não merecia estar aqui, já tinha que estar na glória, porque, meu Deus, currículo impecável, invejável, de santidade, de pureza, de linhagem, né? Então ele lhe disse, levante-se e vá, diga comigo, a sua fé o salvou. Não só alcançou a cura, mas, e também não há uma garantia, não diz que os demais permaneceram curados, né? Porque lembre-se daquele conselho, vai e não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior, mas esse foi salvo. Vamos lá, 16:1, Mateus 16:1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração, diga comigo, perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Nenhum. Uma geração perversa, adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Isso deixa claro uma coisa importante, né? Não adianta a geração perversa, adúltera, ficar dizendo assim, então eu quero ver um sinal, eu quero ver, então me prova, não vê. O Senhor não tem que mostrar para ninguém que Ele é Deus, o Senhor não tem que mostrar para ninguém, Ele mostra através da fé, não através de provocações, desafios e que não seja uma outra razão, senão a fé, realmente. Então, o Senhor deixou e retirou-se, e não viram foi nada. 12:38 de Mateus. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É o sinal que vocês vão ver. Os homens de Nínive se levantarão, diga comigo, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Lembre-se que a cidade de Nínive era uma cidade altamente pecaminosa, e Jonas, inclusive, além de não querer, ele tinha medo. Ele tinha medo de tentar evangelizar e pregar arrependimento àquele povo.
Por isso ele tentou fugir da presença de Deus, para não fazer aquilo, o famoso entrou no barco errado, né? Pagou a passagem para ir na direção errada. E aí, só que depois de passar por tudo que ele passou, ele voltou e pregou o arrependimento a Nínive. Nínive se arrependeu, o rei se arrependeu, levantou um jejum, o povo se arrependeu, todo mundo se converteu. Então, pela pregação de Jonas. E agora imagine, tanto aquelas cidades, que Jesus está, Cafarnaum, Tiró, Sidom e Betsaida, Corazim e etc. E nós, nos dias de hoje, porque a mesma mensagem serve para cada um de nós. Ai de vocês, fulano de tal. Ai de você, ciclano. Ai de vocês. Tem gente que, se tivesse ouvido 1/3 do que você já ouviu, já teria se arrependido, nascido de novo, nova criatura, estaria em outra direção. É essa a mensagem. É essa a mensagem. Porque enquanto nós temos aqui total liberdade, tem gente que num momento como este, com sede, com fome, estão em algum canto escondido para ouvir a palavra, com sede de ouvir a palavra, com desejo, com fome de ouvir a palavra. Como nós falamos de domingo, os sinais estão aí, né? Sinais estão aí. Aí a gente pega e olha ontem na televisão, a Indonésia novamente, terremoto, tsunami, e hoje, vulcão em erupção. Vocês viram ou não? Hã? Viram ou não? Ó, terremoto, que devastou, derrubou e matou milhares de pessoas, seguido de tsunami, e hoje o vulcão entrou em erupção. Hoje. Sinais e mais sinais, um atrás do outro. Esse, nós estamos falando de catástrofes. Mas o resto que está aí é mais do que o suficiente. A degradação moral, espiritual, a maldade do ser humano. Não sei se vocês viram no jornal hoje, que é coisa que a gente se recusa a acreditar que é verdadeira uma coisa como essa. O pai que saiu da cadeia e matou a filha. Vocês viram isso ou não? E matou por quê? Porque ele já tinha abusado sexualmente dela, violentado ela, e foi denunciado, estava preso, saiu, foi lá e matou a mãe e a filha. Olha que loucura. Olha o ponto que o ser humano chega. Para pensar. São sinais e mais sinais. A rainha do sul, diga comigo, a rainha de Sabá, que a rainha do sul é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Você vê que a rainha de Sabá, ela só de ouvir da sabedoria, acerca da sabedoria de Salomão, ela quis ver de perto. E ela viu que aquilo não era normal, que ali tinha algo sobrenatural, pelo que ela ouvia falar acerca de Salomão. E de alguma forma, você vê que através do que ela viu, ela creu. Está entendendo o que eu quero dizer ou não, gente? Sim ou não? Você sabia que tem gente que, se eu perguntasse assim, quantas vezes você já ouviu o Evangelho?
Talvez alguns vão dizer assim, dezenas, centenas, milhares. Tem gente que ouviu uma vez só e já se converteu. Tem gente que ouviu uma, duas vezes e já se converteu. Tem gente que ouve todos os dias e ainda não se converteu. Hoje, tudo isso que nós vemos, quer as pessoas aceitem com um olhar, com bons olhos ou não, pode prestar atenção que hoje nós temos a maior facilidade para ouvir a palavra. Você tem aí no seu celular, você pode a qualquer momento acessar e ouvir o Evangelho, ouvir a mensagem da cruz do Senhor Jesus. Você pode ouvir, tem aí o ícone, né? Tem mensagens à vontade, são postadas, são disparadas. Você liga a televisão, está lá, internet está lá, né? Todas as redes sociais, os meios estão aí evangelizando. Então, tem pessoas que vão falar assim, eu não sabia, o Senhor vai ver. Você tem uma coisa que você não pode dizer, que você não sabia, querido. Você teve todas as oportunidades do mundo. Eu usei de todas as formas, de todos os meios, para que a minha mensagem chegasse até você. De todas as formas. Eu te alertei de todas as maneiras. Muitas vezes você não aceitou, você ridicularizou, você se revoltou, mas está tudo aqui registrado. Cada dia que você ouviu que você não deveria guardar isso no seu coração, você ouviu que você deveria sair desse caminho, você ouviu que você deveria nascer de novo, você ouviu que você deveria buscar a mim em primeiro lugar, você ouviu, está registrado, porque esse diário que muita gente tem o prontuário nos céus. Por isso que a Bíblia no livro de Apocalipse fala dos livros, que serão abertos os livros. Os livros com seu nome, com o meu nome, com tudo que fizemos, com todos os nossos... E aí... Então, ninguém tem condição de dizer, eu não sabia, não deu, não. Eu ensinei. Falar, eu falei. Usar meus servos, eu usei. Mas você usou o seu livre-arbítrio. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vem cá, eu quero te proteger. Já viu a galinha? Né? Como é que ela faz com os pintinhos? Isso aqui é que eu imito, né? Né? Ela não... Quando você vai... Lembra no sítio? Quando você vai caminhando assim, e ela já abre as asas e vai cobrindo os pintinhos, e ela já está procurando e fica... Né? O pó, eu não vou fazer. Então, é o que o Senhor faz conosco. Pelo menos é o que Ele, né? Como Ele está dizendo em Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu queria que você estivesse debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção. Só para concluir e terminando,
O rei Herodes ouviu falar dessas coisas pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João e amarrasse e colocasse na prisão por causa de Herodias. Diga comigo: mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Ele casou com a mulher do irmão, e João Batista, usado por Deus, foi lá e confrontou o pecado dele, falou acerca do pecado, e Herodias, como era uma mulher endemoniada, uma mulher do mal, ela criou uma situação para que João fosse morto. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo, diga comigo, que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Diga comigo: mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais personagens da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e os convidados. Entrou dançando de forma erótica. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo-me que dês agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito. Diga comigo: o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente o carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João. O homem decapitou João na prisão. Trouxe a sua cabeça num prato e ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Aonde eu quero chegar? Preocupe com João não. Viu? Ai, que absurdo, João foi decapitado. João está melhor do que eu e você. Ok? João está na glória. Mas o ponto central: ele sabia que João era homem santo, justo. Ele sabia que João falava a verdade, ele gostava de ouvir João. Diga comigo: ele gostava de ouvir João. Ele ficava perplexo com os ensinamentos de João, né? Ficava perplexo, ele ficava chocado, perplexo com os ensinamentos, com as pregações de João, com as pregações de João. Sabia que João era temente, era santo, era justo. Ele tentava de alguma forma proteger João porque ele temia a João. Só que mesmo assim, ele fez o que fez. Mesmo assim, ele cometeu esse absurdo.
Aonde nós queremos chegar? Eu sei o que é certo, eu sei o que é justo, eu sei o que eu não devo fazer, mas mesmo assim, porque falei, porque eu prometi, porque eu dei a palavra, porque eu... Entende? É o que tem acontecido. Esse é o grande problema. Ele fez porque ele não sabia que o que ele estava fazendo era errado? Sabia. Ele sabia que João era inocente? Sabia. Ele sabia que João era justo? Sabia. Ele sabia que João era santo? Ele sabia. Mas mesmo assim ele fez. Se a gente for trazer para agora, a pessoa sabe que é errado? Sabe. A pessoa sabe que ela não deve tocar? Ela sabe. Ela sabe que ela não deve fazer determinadas coisas? Sabe. Ela sabe se ela fizer, ela vai estar fazendo errado? Sabe. Mas mesmo assim, muitos têm feito. E é isso que nós precisamos aprender, gente. Porque volto ao versículo que eu pedi para você repetir. Isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para pastores, isso serve para todos nós. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que João deveria ter feito? O que Herodes deveria ter feito? Eu prometi, eu dei a palavra, mas pede qualquer outra coisa, mas isso eu não vou fazer. Eu disse que te dava até metade do reino é teu, mas isso eu não vou fazer. Porque eu sei que é um homem santo, eu sei que é um homem justo, eu sei que é um homem de Deus, e isso eu não vou fazer. E eu sei que é um inocente. Diga comigo, eu sei que é um inocente. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Essa deve ser a postura. Isso, trazendo para a nossa vida, é o que tem acontecido em muitas situações. Sabe que eu sei que eu estou errado? Sei. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado? Sei. Eu sei que é injusto? Sei. Eu sei que não é verdade? Sei. Eu sei que eu estou tocando em alguém que eu não deveria tocar? Sei. Mas mesmo assim, eu faço. E aí, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Que Deus não diga para mim ou para você, para nós, pelo menos nós que estamos aqui, ai de você, fulano. Ai de você. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas? Quantas vezes eu lutei para isso? Eu queria te proteger, queria juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos. Mas você não quis. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, que nós não temos muito tempo, a santidade é um exercício diário, constante. Você sabe que nós temos como juiz a nossa mente, a nossa consciência. A nossa consciência já está aí, como juiz. Toda mensagem que nós ouvimos, teve cidades inteiras que viram obras, milagres extraordinários.
que pelo pouco que viram, ou pelo muito que viram, era mais do que o suficiente para crer, se arrepender, se converter. Mas não o fizeram, pagaram para ver. Nínive. Jonas entrou dentro de Nínive e pregou uma vez, disse assim: arrependei-vos. Arrependei-vos porque, se vocês não se arrepender, a destruição está chegando. O rei se vestiu de pano de saco, proclamou um jejum de crianças a animais, e buscar a misericórdia de Deus. E aqui nós estamos ouvindo Jesus falar de Nínive, que mudou, que foi salva. Nós estamos ouvindo todos os dias que não sejamos como Herodes, que temia João, então tinha um temor ali, sabia que João era santo, era justo, queria até proteger João, mas, como deu a palavra, mesmo assim fez. Mesmo assim. Isso significa que não resolve aquela palavra assim: ai, Deus sabe que eu não queria fazer, mas fez. Entende isso? Deus sabe que eu não queria fazer. Quando a gente não quer fazer, a gente não faz. Vai prevalecer a nossa fé. Se o que eu vou fazer vai contra a direção de Deus, eu não vou fazer. Vai contra o ensinamento, a palavra do Senhor, eu não vou fazer. É isso que nos mantém debaixo da bênção. Querido, quando nós falamos, tudo isso que nós falamos é caminhar debaixo de uma força maior, de uma bênção, de uma unção. Sabe aquela bênção que te guarda, que te protege, que te mantém em segurança? É isso que eu quero mostrar. Que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, disser a você que paz haja na tua vida, que paz haja na tua casa, que a bênção do Senhor seja derramada, a bênção, você seja digno, que essa bênção repouse. Porque isso nos ensina que nós temos a nossa responsabilidade para que a bênção repouse sobre nós. Temos que ser dignos, estar numa condição de dignidade para recebê-la. Porque senão ela torna para nós. Nós lemos que a bênção também, para que ela repouse, nós temos que estar nessa posição. Assim como a maldição sem causa não encontra repouso. Se encontrar repouso, é porque alguma causa teve. Ela encontrou para sentar. Que nós sejamos, não aqueles que precisam ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir para
Só quando não tiver mais o que fazer que eu vou me submeter. Não, cada mensagem nós crescemos um pouco mais. Cada mensagem nós absorvemos um pouco mais. Nós melhoramos, evoluímos um pouco mais. Nós mudamos o que precisa ser mudado. Isso é inteligente. Porque, volto a dizer, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. A gente precisa vigiar nos mínimos detalhes. Tudo que você quer colher, plante. Tudo que você não quer colher, não plante. Não plante. Vigie nos mínimos detalhes. Guarde o seu coração. Que Deus olhe para você e se agrade. Nós podemos ter sido uma Nínive, altamente pecaminosos. Mas uma palavra foi o suficiente. Um dia que eles ouviram foi o suficiente para dizer: estou mudando. Estamos nos arrependendo. Não como Tiró, Sidom, Betsaida, Jerusalém, que ouviu, viu, Cafarnaum, que Jesus morou lá, viu tantas coisas, tantos milagres e mesmo assim não creu. Tome uma decisão. Essa decisão é só você que pode tomar, de ser uma pessoa de fé, uma pessoa crédula, não incrédula, uma pessoa que crê. Tome essa decisão. Eu vou ser uma pessoa de fé. Eu serei uma pessoa que um pingo da palavra de Deus para mim vai ser uma letra inteira. Eu creio. Fale com Deus.